É sempre, né, uma grande alegria nós estarmos aqui, sermos recebidos por essa casa que nos acolhe com tanto carinho. E como o nosso companheiro, né, o Luiz falou aí para nós, todas essas dificuldades que a gente pensa, todos os nossos compromissos, tudo que ele abordou aí em relação à reencarnação, nos faz muitas vezes pensar em desistirmos, né? Mas como ele mesmo disse, a gente não veio aqui para desistir. Desfalecer, sim, em muitos momentos, porque em muitos momentos nós nos sentimos assim, amargurados, cansados, aflitos, perdidos. E nestes momentos, ele mesmo assim nos lembrou na sua abertura, nós sempre vamos recorrer à prece, nós sempre vamos recorrer à espiritualidade amiga, buscando caminhos, buscando força, buscando apoio para recordar aquilo que nós viemos fazer aqui, para lembrar que nunca estamos e nunca estivemos, nem nunca estaremos sozinhos, né? O nosso Mestre Jesus sempre está conosco, a misericórdia divina sempre nos alcança, e é esta mesma misericórdia divina que nos permite que irmãos nossos que já nos precederam, que passaram por essas lutas tremendas, venham hoje falar conosco através da mediunidade abençoada, trazendo páginas que nos animam, que nos levam a lembrar dos nossos compromissos, que não nos permitam desfalecer, ou seja, esmorecer pelo caminho, né? E nós buscamos hoje num grande companheiro, benfeitor amigo Emmanuel, numa das suas obras, conhecidas por todos nós, ou pela maioria de nós, Fonte Viva, primeiro livro da sua coleção, né, onde Emmanuel busca aí, buscando lá no Novo Testamento, versículos daqueles apóstolos de Jesus, daqueles seus discípulos do passado, que deixaram para nós aí lições, e que Emmanuel, de forma maravilhosa, vai lá, busca, trabalha, começa a trazer para nós um novo entendimento, quando nós nos sentimos cansados e vamos em busca de um lenitivo. E lá neste capítulo 61, escrito Nunca Desfalecer nesta obra, Emmanuel busca lá em Lucas, nesse capítulo 18, no versículo 1, orar sempre e nunca desfalecer. Nos lembrando que em todos os momentos da nossa vida, que nós estejamos cansados, aflitos, a oração é o nosso primeiro remédio. Mas há momentos que a gente não consegue articular uma prece, o nosso pensamento parece que se perde. Nós viemos aprendendo com a doutrina espírita que neste momento a gente abre a página, que parece que é aleatória, mas quando nós começamos a pensar, a ler e a refletir nela, ela sempre traz para nós exatamente aquilo que nós precisamos. Foi assim conosco, é assim com todos nós. E nessa lição, Emmanuel começa a dizer o seguinte, eu vou pedir licença para passar o slide e ler, e depois nós vamos refletir um pouco com Emmanuel. Não permitas que o serviço do próprio corpo te inabilite. Espero que eu não tenha passado. Peraí, gente, acho que eu passei. Não, ele começa assim mesmo. Não permitas que o serviço do próprio corpo te inabilite para a solução dos problemas externos, inclusive os da própria iluminação espiritual. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil, de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz,
Respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que desabotoaram em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa do governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Olha que página maravilhosa essa do Emmanuel. Nós podíamos fechar essa página e irmos para casa. E ficarmos a vida inteira meditando, 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 para ver se a gente apreende um pouquinho do que ele diz para nós. Mas a gente é atrevido, então nós vamos refletir com Emmanuel um pouco. Começando lá na primeira frase, no primeiro parágrafo que ele nos diz: não permita que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Há um convite claro, uma ordem: não permitas, diz Emmanuel. Porque, como nós dissemos anteriormente, nós nos permitimos esmorecer pelo caminho, voltar, porque às vezes os passos são longos, são demorados, são incertos, e a gente está aqui no lugar certo, você fala, vou voltar atrás. Aí Emmanuel diz, não, esses são problemas externos, muitas vezes do próprio corpo, e vão te inabilitar, só vão te impossibilitar, vão dizer que você não dá conta para o serviço da tua iluminação. É da tua iluminação, diz Emmanuel, porque muitas vezes nós acreditamos que a iluminação é para o outro, mas ele diz, não, é da tua iluminação. Então, quando nós permitimos que esses problemas externos, que todos nós trazemos, que nós vamos falar um pouco deles mais à frente, nos encontra, nosso primeiro pensamento é a desistência. Muitas vezes o nosso corpo adoece, mas o que é importante para nós? O que é perecível não é o nosso corpo? E qual é a função da doença quando ela nos alcança? Ela vem por uma finalidade. Ela vem para nos educar, para nos ensinar a valorizar a vida, a cuidar desse instrumento, que é o corpo, que agasalha o nosso espírito para um ideal superior, para uma necessidade, para um compromisso. Porque lembra do que o Luiz falou no início? Nós tivemos um planejamento reencarnatório. Então, o nosso corpo, com todas as suas mazelas, com todas as suas dificuldades, com toda a caminhada que ele faz, com o envelhecimento que é próprio, está cumprindo a sua função. Mas o espírito imortal, ele tem pensado nisso, ele tem feito com que o corpo trabalhe para o crescimento do espírito, porque muitas vezes nós damos muito mais valor ao corpo do que ao nosso espírito. E quando ele adoece, nós dizemos que não temos tempo para fazer mais nada, ou que a iluminação pode ficar para depois. Mas não. Nós temos sido convidados há muito tempo para pensar nisso.
porque somos espírito livre, o nosso pensamento é livre, alcança a amplitude, mesmo com o nosso corpo arqueado, ao quebrado, preso a uma cama, somos livres, podemos trabalhar, podemos nos iluminar através do pensamento benfazejo, da prece, da oração, da aceitação, da resiliência com aquele momento nosso de dificuldade. E Emmanuel diz que nós precisamos fazer isso enquanto encontramos neste corpo, no exercício aqui na Terra. Sempre, sempre seremos defrontados pela dificuldade e pela dor. Por que nós somos defrontados pela dificuldade e pela dor? Porque viemos aqui para um aprendizado. E esse aprendizado se dá em função do nosso passado, em função dos erros anteriormente praticados, seja nas reencarnações anteriores, que nós não nos lembramos, sejam de momentos agora. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, tratando das aflições, muitas delas nós conquistamos aqui agora. Pela nossa imprudência, pela nossa imaturidade, pela nossa irresponsabilidade ou pela ignorância das leis de Deus a nosso respeito, que estão inscritas na nossa consciência, mas que nós, de algum modo, não despertamos. Nós estamos, como se diz, mascarando, nós estamos escondendo, nós estamos nos deixando levar pelas coisas que não são importantes para o espírito. Porque nós viemos aqui para isso, para um aprendizado. E esse aprendizado exige de nós um esforço. Porque qual é o objetivo da nossa encarnação? Vamos recordar lá em O Livro dos Espíritos, na questão 132, quando Allan Kardec nos diz que a finalidade de nós estarmos aqui, a encarnação é imposta para nós, para que nós cheguemos à perfeição, à resposta. Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Porque nós conhecemos em O Livro dos Espíritos que nós passamos por várias escalas espirituais. Para alcançar o topo, para sermos espíritos perfeitos, para alcançarmos angelitudes, nós precisamos trabalhar. E para alcançar essa perfeição, nós temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Porque todos os reinos passam por isso. Todos os reinos animal, o reino mineral, o reino vegetal, e até nós, quando chegamos no reino nominal, passamos por essas dificuldades para fazer com que nossa existência tivesse uma finalidade útil. Porque para que nós não disséssemos, viemos do pó e por pó retornaremos. Porque muitos de nós acreditamos que finalizamos ali. Mas não. Após o pó, onde nós deixamos essa veste, o nosso espírito precisa alcançar outros patamares. E ele só vai alcançar isso se a gente passar por essas dificuldades, por esses aprendizados. Se a gente aprender a bem sofrer. Porque a doutrina espírita nos ensina que Deus, em sua infinita misericórdia, não nos pune, mas nos educa, nos convidando à reflexão o tempo todo, nos fazendo sair dessa zona de conforto que muitas vezes nós estagiamos, porque não temos a coragem de enfrentar as nossas necessidades, e quando nós assim o fazemos, nós desfalecemos pelo caminho. O fardo é pesado demais para nós, esquecidos que o Mestre Jesus nos disse que com ele o fardo é leve. Que não estamos só, não estaremos só, e na sua presença o nosso fardo se torna leve, fácil de ser carregado, porque a própria doutrina vem nos dizer das nossas necessidades encarnatórias. Então, nós vamos ver que o auxílio para a nossa necessidade maior, para a nossa redenção espiritual, se encontra exatamente ali no trabalho. É nesse trabalho que Emmanuel vai nos trazer numa outra obra sua, lá no Consolador, que nós vamos encontrar a redenção para nós de forma coletiva ou individual através da dor.
Ah, mas a doutrina espírita ensina que é só a dor que nos leva a caminhar? Não, o amor nos leva a caminhar, a evoluir. Mas nós ainda precisamos da dor, porque ainda não soubemos escolher o amor. Ainda não estamos prontos para amar, estamos ensaiando as primeiras necessidades, as primeiras vivências dessa lei de amor entre nós. Então, a redenção do nosso espírito aqui na Terra consiste nisso, no resgate de todas as dívidas do passado que foram construídas ou contraídas pela nossa falta de percepção das leis do amor, pelo exercício que nós não fizemos nas nossas leis de amor. Então, a dor passa a ser para nós aqui na Terra um elemento indispensável, como diz Emmanuel, né, nessa outra sua obra, O Consolador. E é nesse trabalho de redenção que nós, esses espíritos, caminhamos, evoluímos e precisamos persistir. E muitos de nós queremos muitas vezes desistir, porque com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias, essa situação vai permitir que nós elevemos a nossa personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Todas as lutas, todas as mazelas, todas as dores, por mais difícil que elas nos pareçam neste momento que nós estamos enfrentando, passaram. Olhemos o nosso dia de ontem, o ano passado, 3 anos atrás, 4 anos, quantas dores nós já fomos capazes de superar. Quantas dores nós já deixamos de lado. E todas as vezes que elas chegaram até nós, nós pensávamos, não dou conta, vou parar, vou desistir. Ou então a gente buscava ajuda, porque o nosso espírito traz em si essa capacidade de se reinventar, de se renovar, de buscar novas saídas, porque Deus deixou para nós, para nos ajudar, a nossa inteligência. É pela inteligência que nós buscamos meios de sair dessas adversidades, encontrando em nós próprios, no arcabouço do nosso espírito, experiências milenares que nos ensinaram a sair daquele momento doloroso. Por mais que a gente esteja naquela hora meio que perdido, meio aflito, quando nós nos voltamos para o sagrado, quando nós buscamos essa conexão com Deus, com a nossa essência espiritual, nós meio que mergulhamos em nós mesmos e nós encontramos a solução. Pode demorar o tempo que for, pode ser que ela não venha de imediato, mas à medida que a gente persiste, insiste, tenta um pouco mais, a gente vai conseguindo encontrar a solução para o problema. Então nós dissemos que a dor, que muitas vezes era uma coisa muito triste, passa a ser para nós uma bênção. Como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, tratando da paciência. A paciência é o que nos auxilia a encontrar as soluções. Porque a dor passa a ser essa bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, que nós não nos aflijamos, né? Vai dizer ele. Opa, eu acho que eu estou errando esse negócio, sabe, Lu? Eu vou deixar ele de lado. Porque nós estamos ficando um pouco perdidos com ele. A dor é a benção que Deus envia aos seus eleitos. Não nos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bem dizer de Deus onipotente, que pela dor neste mundo nos marcou para a glória no céu. Por que a gente fala a dor nos marcou? Porque quando nós sentimos que algo fez diferença em nossa vida, quando a experiência aflitiva nos alcança e nós a suportamos e a vencemos, nós não esquecemos mais aquela experiência. Lembra da criança que coloca a mão lá e queima? Ela não volta nunca mais a fazer aquilo. A não ser que ela esteja adoecida. Com a mente toldada por alguma outra necessidade, ela vai tentar de novo a experiência. Mas uma vez a experiência fixada em nós,
A não ser que nós sejamos espíritos muito rebeldes e ignorantes, nós não voltaremos a cometer aqueles erros. E aqueles que cometemos é a razão da nossa existência aqui agora. Nós viemos para melhorar, nós viemos para aprender, para superar, para passar pela prova e não precisar voltar atrás. A dor vai nos visitar uma única vez, um único momento, e vai marcar o nosso espírito eternamente. Os benfeitores espirituais que já nos precederam, quando eles têm a oportunidade de falar das suas experiências, eles sempre deixam para nós uma lição daquelas que mais foram marcantes. Por isso, nesse livro, nessa lição, Emmanuel continua dizendo que a lição dada é caminho para novas lições, para novos aprendizados. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu não consigo sair disso. Quando eu resolvo um problema, outro maior vem. É porque nós estamos mais capacitados, mais aptos, mais fortalecidos, mais prontos para encontrarmos o caminho. Porque nós começamos a buscar em nós e a criar em nós uma base sólida, capaz de enfrentar as dificuldades. Porque temos aprendido que tudo é passageiro, então eu não preciso morrer, eu não preciso desesperar, eu não preciso sair pela porta do fundo daquele problema. Eu só preciso enfrentar. E o enfrentamento é um convite que nós encontramos o tempo todo. Jesus já o dizia, tomai a sua cruz e carregue. Porque a cruz que nós carregamos não é para ser algo de mortificante em nossa vida, não é para ser algo que nos impeça de caminhar, é algo que nos diz assim, olha, o quanto você já andou, o quanto você ainda precisa andar, o quanto você é capaz. É como se fosse um atestado, nós podemos dizer assim, de Deus, do quanto Ele acredita em nós, do quanto o irmão Jesus espera por nós, o quanto Ele sabe da nossa potencialidade, porque Ele dizia, vós sois deuses, vós sois luzes, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, os Espíritos e Deus, nosso Pai eterno, Ele acredita em nós. Então, por que às vezes a gente se desespera? Porque a luta aqui é difícil. Porque quando aqui chegamos em meio, de novo, envolto aqui nesse mundo terreno, nós nos esquecemos do nosso compromisso. Como o Luiz brincou ali, né? 8 filhos é demais, eu só 3, tá bom? 4? A gente fez compromissos que às vezes, lá na espiritualidade, no nosso planejamento reencarnatório, os espíritos sabiam que a gente não daria conta. Vai ter só um, perde um dedinho, 2, 3, só uma doencinha por ano, uma coisa mais difícil, porque eles nos amam e as provas são para esse aprendizado, mas são ferramentas amorosas que nós vamos tendo à medida que nós vamos nos capacitando. Aí Joana de Ângelo vai dizer numa sua obra, nos auxiliando a recordar, que a gente não pode esperar comodidades. Ela vai dizer lá em Jesus e Atualidade, no capítulo 1, né, Resistência, que a gente não pode esperar as comodidades. Porque os desafios da nossa vida deverão ser enfrentados serenamente, mas não aguarde comodidades que não mereces. Nós ainda não merecemos esse caminho de eterna tranquilidade. Nós estamos aprendendo e nos melhorando. Nós merecemos dias mais alegres, dias mais difíceis. Há sempre um balanceamento para que nós possamos suportar a marcha, mas para que nós continuemos a caminhada realizando idôneo, preservando os nossos valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Cada vez que a gente se esforça, que a gente persevera, que a gente se disciplina, que a gente se policia, que a gente se conhece, nós vamos ficando mais fortalecidos. Tem coisa que não mais nos incomoda, que a gente já sabe como resolver, a gente já sabe que encontrou a solução para ela, e a gente persiste. Porque nós estamos na Terra, segundo Emmanuel, não para desfalecer, porque nós estamos numa escola. A Terra é um educandário, já nos diz os Espíritos. Qual é a função da escola? Ensinar, exercitar e aperfeiçoar.
Quando nós vamos para a escola aqui da Terra, nós sentamos numa cadeira, alguém está aqui na frente esperando de nós, nos dando a oportunidade para que nós aprendamos. Uma lição nos foi dada e a gente passa depois a exercitar e aperfeiçoar essa lição. Na vida aqui de espírito também é assim. Nós viemos para aprender e só aprendemos através do exercício. E quanto mais nós exercitamos, mais nós nos aperfeiçoamos. Por isso, o convite de Emmanuel e da Joana é nos convidar para que a gente tenha sempre calma e bom ânimo em todas as nossas situações. São lições que Jesus já nos dizia o tempo todo: tem de bom ânimo. Mas falta o ânimo às vezes. A cada ano, a cada dia que passa, todos nós aqui presentes enfrentamos situações que nos são próprias. E muitos de nós conseguem enxergar onde a dor é mais difícil, é mais trabalhosa, onde a gente tem maior dificuldade. Recordamos um tempo atrás aquelas que já passamos, aquelas que ainda virão, que nós não sabemos, mas a gente sempre está buscando um ânimo. Porque se a gente desanimar, se desfalecer, se a gente não fizermos como a lição do girassol, procurar uma luz, procurar um lugar para crescer, procurar um lugar para nos reabastecer, isso nós fazemos aqui, nesses encontros de oração, de estudo, de conversa. Nós fazemos na leitura de um evangelho, do nosso evangelho no lar, nós fazemos nesse encontro com Deus e conosco mesmo. Porque nós fomos colocados, diz Emmanuel, entre os obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Primeiro ele vai dizer para nós aprendermos a superar as limitações que estão fora de nós. Mais à frente nós vamos ver um pouco sobre elas. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele vai nos dizer Paulo, lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 12. Para quem conhece Paulo e as cartas paulinas, nós sabemos que Paulo escrevia às igrejas desanimadas as cartas que eram falas, eram diálogos, era conversa. Ele não podia ir lá acudir a todos nas dificuldades. Então ele mandava cartas que eram lenitivas. Nós temos as cartas do Evangelho aqui conosco, o Novo Testamento, a missão dos Espíritos, Kardec com a doutrina espírita. Nós temos a todo tempo como alcançar essas cartas lá no Novo Testamento, nas obras do nosso benfeitor Emmanuel. Todas elas nos convidam a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Caiu, levanta, erga-te, busca de novo, enfrenta. Isso porque, enquanto nós, a comunidade terrestre, não se adaptar a esta nova luz, ou seja, a chegada do Evangelho, a presença de Jesus em nossa vida, enquanto nós não estivermos cientes e adaptados a estas maravilhas do mundo, né, espiritual, quando nós não estivermos cientes de que nós mais não precisaremos estar cercados de lágrimas inquietantes, viveremos assim, cercado por elas, pelos gestos impensados e pelos sentimentos escuros. Porque há muito tempo já se fez luz no nosso planeta com a vinda de Jesus. A gente vai comemorar daqui uns dias o Natal, o Nascimento, a Boa Nova, e a gente às vezes se esquece de todo esse arsenal de bênçãos e de luzes na nossa vida e a gente esmorece. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que a gente não tem que se esforçar. Estou dizendo que é preciso a gente enfrentar e nunca esquecer disso. Nós lembramos da Ana Lins dos Guimarães Peixoto, né, essa poetisa, que tem o nome de batismo Cora Coralina, uma brasileira que começou a publicar seus trabalhos quando tinha 76 anos. Educou filhos, passou pelas dificuldades. Imagina a mulher nesta época da vivência dela. Enfrentou preconceitos, lutas, mas nunca desfaleceu. E ela deixa para a gente um recado que é simples. Às vezes o coração rasgado pela dor vira retalho. É 1000 pedaços, dói demais. Machucou, meu coração está em frangalhos. A gente diz, está mesmo. Recomenda-se, neste caso, posturá-lo com a linha chamada
recomeço. Nós sempre temos a oportunidade de recomeçar. É o suficiente. Se nós nos dispusermos a recomeçar todos os dias, nós vamos nos tornar cada vez mais fortes na caminhada. Teremos passos cada vez mais firmes. E em criança nós tínhamos passos meio desequilibrados, meio vagarosos. E à medida que nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo e o nosso passo se tornou cada vez mais firme. Um dia na velhice, os passos do corpo físico começarão a titubear de novo. Mas se a gente tiver fortalecido o nosso espírito, o corpo não vai ser impedimento para que nós estejamos dispostos, fortes, confiantes, plenos da vida estuante que existe em toda parte e existe dentro de nós. Então, Emmanuel diz que há essa primeira tarefa, para que nós não levemos as dificuldades para sempre, como diz a nossa companheira Cora Coralina, porque quando é que nosso coração é rasgado pela dor? Quando nós somos visitados pela incompreensão, pela amargura, pelo descaso, pelo desprezo, pelo desrespeito do outro. Quando nós perdemos algo, quando alguém se afasta de nós, quando nós nos distanciamos do outro, por N motivo, por N razões, quando nós somos feridos na nossa dignidade humana, quando nós não somos compreendidos, ou quando nós erradamente imaginamos que não somos amados nem pela misericórdia divina, nem pelo Deus nosso Pai, nosso coração se rasga. Aí é o momento de costurar de novo, de recomeçar de novo. E para isso tem uma forma, que é desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Porque sempre que nós nos dispomos a desculpar o outro e a auxiliar sempre, não guardando para nós as dificuldades que chegaram até nós vamos dar conta de fazer isso. Por quê? Quando Emmanuel nos diz, lá no início da oração, que nós temos impedimentos externos e internos, os impedimentos externos à nossa evolução espiritual e que nos fazem desfalecer são aqueles que se dá pelas dificuldades que nós enfrentamos em família, pelas dificuldades que nós enfrentamos nas relações do trabalho. Porque é esse caminho, esse mundo, este momento da nossa vida em que nós estamos ali uns com os outros, crescendo e aprendendo. Então, nós estamos ali juntos para essa evolução. Então, em vez da gente dizer que aquele companheiro, aquela companheira que traz para nós uma imensa dificuldade é alguém que nos perturba, vamos dizer que é alguém que nos educa. Porque ele faz com que nós aprendamos a exercitar a paciência, a tolerância, a benevolência. Ele nos ensina a ter um pouco mais de compaixão, um pouco mais de empatia, um pouco mais de respeito. Se nós começarmos a desculpar as ofensas que partem daqueles que estão lá conosco, no mesmo lar, no trabalho, se nós começarmos a olhar a vida de relação uns com os outros como uma grande oportunidade de crescimento individual e coletivo, nós vamos desculpar todas as ofensas. Não é tarefa fácil, mas é tarefa para a gente pensar e colocar em prática. Porque nós viemos aqui com uma única finalidade: evoluir. A evolução se faz de que modo? Aprendizado intelectual? Também. Mas, acima de tudo, aprendizado moral. Aprendizado do amor. Essa lei de amor que Jesus nos convida há tempos e que nós precisamos exercitar. E quando nós exercitamos essa lei de amor para com os outros, este amor nos alcança e nos envolve e nos preenche. Então nós passamos a orar com mais tranquilidade, com mais capacidade, com mais facilidade, que nós amamos. Então tudo fica mais fácil compreender e oportunizar que a vida nos ensine
a buscar meios para que a gente nunca desfaleça. E existem fórmulas que nos auxiliam, que é trabalhar, servir sempre. Quando nós nos envolvemos com essas tarefas, nós vamos aprendendo que orar sempre e nunca desfalecer passa por esse momento em que nós elevamos o nosso pensamento a Deus para exercitar essas dificuldades. Lembrando que o valor da prece, ela não afasta de nós os desabores, ela não afasta de nós os problemas, ela não afasta de nós as lições mais difíceis que a gente precisa aprender, mas ela nos fortalece para que a gente receba essas lições como aquele espírito que está na aprendizagem, como a prova que a gente vai dar conta, que a gente vai conseguir vencer. Como alguém que já tem em si, lá no íntimo, essa fortaleza, essa certeza de que não estamos sozinhos, por mais que a noite seja tenebrosa. Porque junto conosco, lembra do início da lição? Jesus nos dizia, vai nos dizer sempre, que estará conosco até a consumação dos tempos. Ele afirma o tempo todo, e somos nós que precisamos afirmar, fazer o compromisso que nós estaremos com Ele. E somos nós que nos afastamos. Nós que precisamos dizer onde Ele estiver, nós aí estaremos. Porque Ele nunca se afastou das suas ovelhas. Quando elas estão perdidas, Ele vai lá buscar. Mas a ovelha precisa ouvir o chamado do seu Senhor e do seu pastor para voltar. De volta ao redil, de volta à casa do Pai. Então, se nós desfalecemos e Jesus nos convida, que nós tenhamos ouvidos de ouvir, olhos atentos para enxergar a caminhada nova e fazer esta caminhada. Desfalecer nunca, esmorecer nunca, insistir sempre, persistir, confiantes de que alcançaremos a vitória, porque Ele permanece conosco, hoje, agora e sempre. E assim, com essa lição, que nós não desfalecemos diante do caminho, nós vamos agradecer a todos os benfeitores que nos permitiram estar aqui esta noite, ao nosso anjo da guarda, ao nosso espírito amigo, aqueles que validaram esta nossa reencarnação, que sabem das nossas provas, mas que nos convidam ao enfrentamento, que nos auxilia assim que nós pedimos, assim que nós rogamos. Misericórdia, Pai. Tende compaixão das nossas fraquezas e nos ensina a enfrentar os desafios que estão em nós, os internos, que é o desconhecimento de nós mesmos, por não nos conhecer, por não saber das nossas mazelas, por não procurar vencer as nossas necessidades, fazendo em nós a reforma íntima. Muitas vezes nos sentimos assim. Que as nossas lágrimas sejam as de conforto, as da certeza da paz, as da certeza da sua mão amiga a nos auxiliar. Abençoe todos aqui esta noite, aqueles companheiros que aqui não puderam estar conosco, aqueles que nós trazemos e envolvemos no pensamento, aqueles que só o Senhor conhece as suas necessidades íntimas, que eles encontrem nesse seu abraço, nesse seu lenitivo, a força de continuar a jornada. Não nos permita desistir, Pai, por maior que sejam as tempestades íntimas, que nós possamos, em todos os momentos, bendizer a todos, por esta comunhão, pelo auxílio aos irmãos desencarnados, por esta casa amiga que nos acolhe sempre, pelas oportunidades benfazejas da vida. Se conosco hoje, agora e sempre. Em teu nome, Deus nosso Pai,
E em nome de Jesus, nosso irmão, nós possamos dizer gratidão, Pai, por toda essa nossa existência. Gratidão hoje, agora e sempre.